Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Iniciar aqui uma série de vídeos falando sobre as mudanças no calendário do futebol brasileiro que a CBF anunciou para 2026, 27, 28 e 29 inicialmente. É uma série de mudanças, Série A, na Série C, na Série D, Copas Regionais, Copa do Brasil. Vamos falar um pouco mais sobre tudo isso, fazendo essa série de vídeos aqui. Eu tô gravando na quinta-feira da semana anterior, né? Quinta-feira, dia 2 de outubro. Porque eu vou ter que fazer uma cirurgia de siso, então eu tenho que gravar algumas coisas antecipadamente. Então, se novas notícias surgirem durante esses próximos dias e tudo mais, é por isso que eu não vou conseguir comentá-las nesses vídeos específicos sobre cada uma das mudanças. Vamos começar pelo topo. Mudanças na Copa do Brasil e também na Série A do Brasileirão. Antes de tudo, já peço para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. É sempre importante. Dependo muito disso, do like, do compartilhamento, para chegar em cada vez mais pessoas. Falando sobre as mudanças, começando pela Série A, eu gosto de ter uma Série A mais longa, um Brasileirão mais espaçado. Eu acho, sim, muito necessário isso, porque o Brasileirão é para ser tratado como a grande competição da CBF no ano, a competição mais importante do clube. Ela tem que ser a prioridade para tudo. E para mim era um erro ter o estadual como a primeira competição e o Brasileirão só depois, todo espremido dentro do calendário e muitas vezes subutilizado, não tendo a devida importância do dia a dia dos clubes e do torcedor como ele merece. Eu tinha, até já defendi isso em grupos, em conversas, que por mim eu gostaria de ver o contrário, né? O Brasileirão primeiro e os estaduais depois, né? O Brasileirão sendo de fato o que abre a temporada, o que começa tudo. Porque eu acho que é o certo, o seu principal campeonato, a sua principal liga nacional, ser ela que abre os seus trabalhos, porque ela é o mais importante e ela tem que ser o principal no seu calendário. Então eu gosto muito dessa ideia da CBF de ter o Brasileirão muito mais espaçado, bem menos exprimido no ano, começando mais cedo, indo até dezembro, iniciando e finalizando meio que a temporada de certa forma. Eu não curto muito ele começar 28 de janeiro. Essa é uma mudança que eu não curti muito. Eu preferia ver o Brasileirão começando um pouco mais depois, fevereiro, meio de fevereiro, geralmente pós-carnaval, começo de março, acho que já seria muito bom. Isso porque, mesmo de acordo com o calendário da CBF, ainda assim, questão de pré-temporada é algo que os clubes vão continuar não tendo muito. É um problema já antigo e que não tem previsão de ter melhora, até porque a gente vai engatar uma sequência aí. 26 tem Copa do Mundo, 27 tem Copa Feminina, aqui no Brasil vai parar. Se Deus quiser, estarei lá em alguns jogos. 28 tem o Super Mundial de Clubes, né? Mais uma edição, salvo engano. Não, 28 tem Copa América e 29 tem o Super Mundial de Clubes e 2030 vai ter outra Copa. Então, se não inventarem nenhuma competição, só vai ter um ano normal, um ano corrido, só em 2031. Né? Se não inventarem nada até lá, que é bem possível. E então essa questão da pré-temporada está ficando cada vez mais complicada, de você ter um período ali, um mês pelo menos, antes para os clubes conseguirem treinar, se preparar, chegar em boas condições. Eu acho que o Brasileirão começando em 28 de janeiro, a gente ainda vai ter clubes não começando bem, clubes às vezes rodando o elenco no começo, mesmo dividindo elencos estaduais. A gente não vai ter todo mundo 100%. Ainda mais se a gente tiver times que foram até, por exemplo, a Intercontinental e ganharam a Libertadores. E aí esses times vão terminar a temporada depois, times que chegaram na final da Copa do Brasil vão entrar em férias depois também, e naturalmente vão voltar de pré-temporada depois, então quando começar o campeonato não vão estar em ótimas condições. E olhando como o futebol sul-americano hoje, a tendência de você ter um brasileiro campeão é muito grande na Libertadores, a probabilidade é sempre mais alta. Então a gente sempre corre o risco de ter um time começando o campeonato sem condições. Porque ele vai disputar a Intercontinental, vai ter um período de férias e vai voltar para a temporada poucos dias antes do brasileiro. Então eu acho que essa é a parte que eu não gostei da mudança da Série A. Começar mais cedo é bom, mas eu acho que colocaram cedo demais, eu acho que isso pode prejudicar o início para determinados times. Eu não duvido que isso seja revisto. Eu acho que essa é uma parte que pode muito ser revista. Você trocar essa data de início com uma data de estadual e você jogar o começo para fevereiro. Eu acho que é até o mais prudente. E eu acho que é algo que pode ser visto a partir do momento que tem um brasileiro que ganha a Libertadores. Pode começar esse ano. E a gente tem Flamengo e Palmeiras logo na disputa, que são dois clubes que hoje possuem muita voz nos bastidores. Então, são dois clubes que poderiam muito bem ser prejudicados nesse sentido. Então, eu acho que é algo que
pode não durar muito, esse início logo no final de janeiro. Eu acho que a tendência é mudar, e eu acho legal que mude, mas é uma mudança que eu gostei bastante. Você tem um Brasileirão muito mais espaçado, menos corrido e com mais foco nele em si. Ao mesmo tempo, na Copa do Brasil, tem lados positivos e coisas negativas na mudança. Eu acho que você ter mais fases, você naturalmente dá espaço a mais times, é de fato positivo. A Copa do Brasil precisa ser mais democrática, pelo tamanho que é o nosso país, pelo contexto do nosso futebol, precisa ter mais times envolvidos. Não dá para ficar banalizando o Brasil, o futebol brasileiro, somente pelos olhos da Europa, porque a diferença de tamanho não tem comparação. Pô, pega a Inglaterra, uma França e coloca ela dentro do Brasil. É o tamanho de um estado brasileiro, né? A gente tem um país de dimensões continentais. Isso tem que ser levado a sério na hora de organizar o nosso futebol e entender que a gente tem um contexto diferente do que se vive na Europa. Então, eu gosto de ter uma Copa do Brasil com mais times, principalmente times menores, sendo mais oportunidade de disputar a competição. Gosto também de ter os times da Série A entrando depois. Eu acho que a gente já passou da hora de você ter os times da Série A obrigatoriamente disputando a Copa do Brasil. Acabar com essa pataquada também de correr risco de time disputou a Série A terminando em 12º disputar a Copa do Brasil por causa de estadual. Tinha que acabar isso mesmo, tá certo. Então os 20 clubes da Série A já iniciam na terceira fase. O que eu não gostei muito é que eles iniciam já numa fase de 32, ou seja, já tem uma fase que eles entram que é 32 e já tem 20 clubes da Série A. Somente 12 de outras divisões. Ficou meio que uma grande Copa da Série A mais convidados. O que tem, falando de futebol europeu, você tem a Copa da Liga, que geralmente é as primeiras 2, 3 divisões no máximo, enquanto que tem a Copa Nacional, que é todo mundo, que é o pessoal das divisões mais baixas. A Copa do Brasil virou uma Copa da Série A com convidados. Essa parte eu não gostei muito, de você ter os times entrando, mas entrando numa fase onde você vai ter provavelmente uma seletiva só para 12 convidados. E você coloca mais equipes na primeira fase, nas primeiras fases, isso é legal, mas é quase como uma seletiva, né? Você tem pouco espaço. Quando chegar de fato o principal, poucas delas vão ter a oportunidade de disputar isso. Essa parte eu não acho muito legal. Eu acho que o ideal seria esses times da Série A entrando numa fase antes, entrando numa fase de 64 avos de final, até que esse primeiro jogo fosse uma partida única, para que você conseguisse englobar mais times, você conseguisse proporcionar mais confrontos entre divisões, de time de topo, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, etc e tal, tendo condições de pegar times menores, de ir para estados que normalmente não vão. Essa é uma das magias da Copa do Brasil, esse é um dos principais atrativos dela. E eu acho que isso acaba sendo um pouco matado, né? Porque você só tem 12 vagas fora da primeira divisão. E naturalmente equipes com mais poder financeiro de Série B e de Série C vão ter prioridade, vão ser a maioria. A tendência é essa, que elas tenham melhores condições, né, de chegar nessas 12 vagas. Então você acaba tornando a Copa do Brasil ainda mais um clubinho para poucos. E ainda tem o risco dessa terceira fase, onde tem 32, ainda ser dividida por pote, que é para evitar ainda mais surpresas. Ao mesmo tempo, eu não gosto de final única, não para nossa realidade. Uma coisa é fazer final única na Europa. Países muito menores, distâncias muito mais curtas, você consegue ir de um país para o outro em poucas horas e de maneira muito mais fácil. Você tem um transporte público, uma malha de pistas muito mais desenvolvida que aqui. Trens, você consegue pegar um trem e ir de Londres até Paris. Voos, é um nível de desenvolvimento de malha pública, de transportes, muito superior ao que a gente tem no nosso continente. E a Libertadores já sofre com isso, né? Lembrar que ano passado, o final Botafogo Atlético Mineiro não estava 100% cheio. 2023 a Conmebol já deu sorte, que a final foi no Maracanã e foi Fluminense e Boca. Mas 2022 mandaram a final em Quito e deram sorte que o Flamengo chegou, mas o Flamengo Atlético, o estádio não estava nem perto de estar lotado. Sem contar se olhar a Sul-Americana. Lembrar de LDU e Fortaleza, a final ia ser no Centenário, mudaram com um estádio bem menor em outra cidade do Uruguai, porque sabia que não ia encher. O Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino lá atrás, São Paulo e Del Valle em Córdoba, na Argentina, o estádio muito longe de estar cheio. Então, né, me incomoda terem visto esses problemas que a Conmebol tem de encher estádio em finais de Libertadores e trazer isso para o Brasil, porque torna a final da Copa do Brasil um negócio ainda mais elitista. Vai ser definido em palco único. Eu aposto muito que vai ser Brasília, né? Um lobbyzinho, usar o Mané Garrincha, que não é meio elefante branco, questões políticas, capital do Brasil. Não vi com esse papo, né? Muito na cara que eu acho que o Brasília larga muito, ele vai receber algumas finais. Mas eu não gosto, porque você aumenta
o custo de uma final que já é caro, fica ainda mais caro e totalmente inacessível a uma grande parcela das torcidas. E, cara, é isso, se torna muito mais elitista. Você abre muito espaço para, na final, para ingresso a patrocinador, para influencer, etc., convidados, empresários. Então, a final da Copa do Brasil, que é o. Cara, é a única final que hoje as pessoas podem ver do seu time no estádio. É estadual e Copa do Brasil. Os estaduais estão sendo cada vez mais enfraquecidos e tendo menos importância. E a Copa do Brasil, que era a única final que o cara poderia ver no estádio, agora ele também não pode ver mais. E aí tem que ver também os times que vão chegar, porque você tem torcidas nacionais, óbvio que essa daí mesmo, Brasília, qualquer lugar, vão colocar bons públicos, mas e se chegar na final, times com torcida, duas times com torcidas menores e que não são de lugares tão próximos assim, como vai ser feito, né? Essa medida de torcida única na final da Copa do Brasil eu sou totalmente contra, eu acho que vai contra a nossa cultura sul-americana, e vai totalmente contra a nossa realidade social, realidade geográfica, do tamanho do Brasil, e torna finais que já são caras um negócio ainda mais elitista, ainda mais para poucas pessoas. Mas no geral, eu achei positivas as mudanças tanto na Série A quanto na Copa do Brasil. Alguns pontos eu gostaria que não fosse tão do jeito que foram, acho que podem ser melhorados. Mas no geral, a mudança para essas duas competições eu considero positiva. Mas agora eu quero saber de você, se você concorda ou discorda do que eu falei. E também peço para você deixar nos comentários o que achou dessas mudanças tanto na Série A quanto na Copa do Brasil, e também o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.